Oi, gente, sejam todos bem-vindos ao canal da professora Cacaso. Hoje eu vim dar um comunicado extremamente importante para vocês. Eu vim dizer que eu achei que as minhas crenças estavam erradas, digamos assim. Eu percebi que muitos dos alunos querem, de fato, passar na faculdade. E por isso eu achei que estava sendo pouco efetivo pensar numa ajuda para vocês só no formato de como gabaritar química. Afinal, só gabaritar química não vai fazer você passar na faculdade. Então, por isso, eu vim comunicar hoje que eu quero trazer para vocês a partir de agora, eu vou a partir de agora trazer conteúdos para vocês conseguirem de fato passar na faculdade, não só na área de química. Isso não significa que eu vou sair dando aula de histórias, geografia, português, filosofia, larararará. Significa só que agora a gente vai começar a ver estratégias, métodos e dicas para que a gente consiga mandar bem no vestibular, independente da disciplina que é aquela questão em si. Então a gente vai começar a olhar para o vestibular com um outro olhar. Então é por isso que eu vim dar esse comunicado hoje para vocês, falar que não que estava errado, bom, estava errado, mas não é exatamente isso. É porque eu acho que se eu consigo ajudar mais vocês, realmente mostrando os caminhos mais curtos, os atalhos e as metodologias que a gente consegue realmente passar no vestibular, vai ser muito mais efetiva a minha ajuda do que, não que seja pouco, parênteses, mas só olhar pela perspectiva da química. Bom, então, quais são os novos caminhos que a gente vai começar a tratar a partir de hoje? E por que isso? Bom, primeiro, o porquê. Eu resolvi fazer isso porque eu acho que realmente o que muitos alunos falaram, de uma maneira mais delicada, é claro, mas falaram é que meio que eu tô nem aí pra química, né? Eu quero passar no vestibular e é isso, ponto final. E essa é a verdade, né? A gente, nessa época, a gente não tá muito aí, né? Se pra uma disciplina ou pra outra. A gente simplesmente quer mandar o melhor possível e atingir a maior nota possível pra assim conseguir passar no vestibular. Então, a partir de agora a gente vai olhar pro meu canal e pras minhas dicas com essa nova perspectiva. A gente vai começar a ver quais são as metodologias de estudo, de resolução de questão, o que a gente precisa para fazer uma boa prova, quais são os caminhos de fato, né, mentais que o nosso cérebro se programa para lembrar daquilo ou não, né? Quais são os caminhos que a gente realmente deve trilhar e os que a gente não deve, para que assim eu consiga, de verdade, ajudar vocês a alcançar a tão almejada vaga no vestibular, aliás, na universidade. Então, a gente vai começar agora a olhar por um novo ângulo. Então eu achei muito importante vir me retratar aqui com vocês e dizer que não é que vocês não possam me perguntar mais as coisas de química, e também não é que eu vou começar a dar aula de todas as disciplinas que vocês conhecem, mas sim que a gente vai começar a traçar juntos, então, uma nova maneira de eu conseguir ajudar vocês. Então a gente vai olhar com uma perspectiva um pouquinho mais de ferramentas de estudo, ferramentas de memorização. A gente vai olhar com um pouquinho mais de carinho para os caminhos que a gente vai trilhar até chegar na universidade, ao invés de só, de novo, não que seja pouco, mas só ver as coisas de química. A partir de agora a gente vai andar junto por esse caminho até entrar numa universidade. E por que eu tava vendo isso? Bom, pra começar, gente, é incrível como quando eu falo, por exemplo, tava falando aqui há alguns vídeos sobre proporção e regra de 3, né? É incrível como a gente pega o vestibular pra analisar e pra resolver mesmo, né? E a gente consegue usar isso em matemática, biologia, pasmem, biologia, física e química.
quando não, tem ali no meio da geografia, da geopolítica, alguma coisa assim, um gráfico ou uma informação numérica que a gente vai precisar utilizar aquelas proporções e aquelas regras de 3. Então, se eu posso ajudar vocês em todos esses aspectos, por que eu vou me limitar e me restringir a ajudar vocês pontualmente em uma coisa, entenderam? Eu achei que é muito mais produtivo e que a gente vai conseguir ter um desenvolvimento melhor ao longo desse processo todo, se a gente olhar com esse olhar mais amplo, ao invés de tão direcional. Mas fica aqui a minha disposição, de qualquer forma, que eu vou sim continuar ajudando vocês em química, que se vocês tiverem dúvida, sim, pode me perguntar. E eu queria saber de vocês, então, os maiores desafios que vocês têm ao longo dos estudos e durante a prova, porque quando a gente entra na sala e fecha aquela porta, aliás, nem fecha a porta, mas a gente entra na sala do vestibular e do Enem, o mundo muda, né? E tudo fica diferente. Então eu queria saber o que realmente atrapalha vocês de ter o melhor desenvolvimento e o melhor desempenho no vestibular e no Enem. Coisas que eu acho extremamente importante para a gente levar em consideração ao longo dessa nossa jornada até a universidade é que a gente consiga descobrir, primeiro, quais são os lugares ou os materiais que a gente vai conseguir estudar de uma maneira mais objetiva, sem ficar, entre aspas, perdendo tempo vendo videoaulas ou lendo materiais que ou não caem no vestibular, ou não é a melhor linguagem para você, não é a maneira mais efetiva que você tem aquele aprendizado. Qual é a maneira que a gente consegue resumir e relembrar, né, com frequência para otimizar o seu tempo, para otimizar os seus estudos e assim você conseguir, primeiro, ficar mais rápido, menos tempo dedicado aos estudos, de fato, e segundo, ficar mais efetivo, né? Ficar mais divertido também, porque ficar dando murro em ponta de faca não é a coisa mais agradável e nem a mais eficiente. Então eu quero ajudar vocês em todos esses processos que a gente vai se descobrindo e se redescobrindo ao longo dos estudos. Perdão. Então, eu acho que se a gente puder pensar nisso juntos e começar a direcionar os conteúdos, a gente consegue ter um desenvolvimento muito melhor. Bom, esse é o meu porquê. O porquê eu queria realmente dar essa viradinha no rumo do canal, dos canais, porque eu acho que realmente minha ajuda vai ser muito mais efetiva, eficaz, eficiente, muito mais gritante, muito mais impactante se for dessa forma. E como eu quero realmente que vocês estejam em uma universidade, que vocês realmente alcancem a vaga que vocês querem, no curso que vocês querem, onde vocês querem, acredito que essa ajuda com essa nova perspectiva vai ser melhor. Bom, então, o que eu farei a partir de agora? O que eu farei para rumar para um objetivo diferente, né? Que no fim acaba sendo muito ao encontro, né? Não de encontro, ao encontro. Acaba sendo muito seguindo mais ou menos a mesma linha. Afinal, já vim dar dicas sobre técnicas de memorização, sobre métodos de aprendizado, tipos de inteligência. Já falei um pouco sobre como o Enem calcula suas notas. Então, eu acho que estávamos já neste caminho, porém não declaradamente, né? Então, eu achei muito importante saber de vocês e anunciar para vocês o que vocês acham e também que eu pretendo fazer
essa correção de rumo, né? E acho que vai ser muito mais efetivo, então quero que vocês comentem e que vocês me avisem. Outra coisa que eu acho extremamente gritante na minha jornada toda, né, enquanto professora, inclusive isso tem no meu vídeo de Carol Cacaso de aluna a professora, né, no primeiro vídeo dos canais, que eu acho que desde ali eu já tava com esse pensamento, mas sem cair a ficha, né? Se você assistir lá aquele vídeo, era muito comum, na época que eu tava dando aula nos cursinhos, que no meu plantão de dúvida não só tivesse dúvidas de química, né? Porque a gente tinha alguns outros plantonistas também de química. O que era muito comum no meu plantão era pessoas tirando dúvida de química e pessoas com qualquer outra disciplina falando assim, ó, Cacaso, me ajuda, tá vendo essa questão aqui, ó? Ela é de história, mas eu não tô conseguindo resolver, me ajuda nela? Aí eu virava pra pessoa e falava, pessoinha, então, eu não sou professora, nem plantonista de história, não é melhor você guardar essa questão pra quem, né? Aí o cara sempre virava e falava, não, mas eu preciso de ajuda pra entender o como eu aprendo essa matéria, o como eu consigo resolver esse tipo de questão. O que os professores vão me explicar é a matéria em si, mas eu quero saber o que eu faço para resolver esse tipo de questão aqui, ó, que é outro tipo. Aí eu falava, ai meu Deus do céu, santo senhor da minha causa perdida, daí, senta aí, coleguinha. A gente sentava lá, lia, a gente conversava sobre o tema e falava, olha, então, essa alternativa, vamos por eliminação, essa alternativa aqui tá muito absurda, porque tá falando disso e isso daqui é de outro contexto. Ah, aquilo lá, ó, eu acho que tá indo de encontro às ideias principais do texto, então, né, não é. E aí a gente ia resolvendo, entendeu? A gente foi traçando algumas metodologias de resolução de questão, de retirada de informações de texto, de enunciado, até da própria apostila, né? Porque também era muito comum, além de ver questões, vir a galera com um capítulo de geopolítica, né? Cacaso, me ajuda com esse capítulo de geopolítica aqui. Eu não quero que você me dê aula sobre isso, eu quero que você me fale como eu entendo essa birosca. Aí eu falava, mas gente, pergunta pro cara de geografia, pelo amor de Deus. Ai não, mas o cara de geografia vai me explicar o conteúdo. E não é exatamente o conteúdo que eu queria, o conteúdo eu tenho na aula. O conteúdo eu tenho em vídeo, a aula, eu tenho, né? Eu quero saber como eu tiro as informações, como eu aprendo lendo essa jossa desse capítulo. Aí eu falava, então tá bom, amigo, vamos lá. Pega aí o capítulo. Daí a gente ia fazendo um resumo juntos, aprendendo a resumir junto, aprendendo a fazer ficha para que eles revisassem com frequência, aprendendo a fazer um esquema, um mapa mental daquele assunto que a gente está vendo com os assuntos anteriores que o cara já tinha estudado, que servia ali de alicerce, né, para aquele novo conteúdo. Então, sempre foi muito... É que eu parei para pensar, né? Então, sempre foi muito aparente, foi muito... Não é aparente. Foi muito gritante, foi muito comum que os alunos pedissem esse tipo de ajuda. E também é muito comum, inclusive agora, né? No Instagram, no Facebook, que os alunos, até no YouTube, que os alunos me perguntem coisas que nem sempre é... Cacaso, o que é química? Cacaso, o que é a lei de Hess? Cacaso, qual é a definição de entropia? Ou como se faz uma reação de oxirredução, né? O que é bem comum é que os alunos falam, Cacaso, eu não sei por onde começar. Cacaso, eu vou começar a estudar e eu não sei se eu devo começar do conteúdo do terceiro ano ou do primeiro. Cacaso, é certo eu começar a estudar só pelas questões, focar só em questão? Ou se não, estou eu pensando em estudar. Acho que eu vou começar a estudar só ano que vem. Eu vou prestar Enem e vestibular só no outro ano.
Então é muito comum, ou se não, também já teve vários que me perguntaram o que eu faço com o meu emocional durante a prova, o que eu faço para manter a calma, como eu lido com o meu tempo durante a prova. A minha maior dificuldade é conseguir aplicar os conhecimentos adquiridos no dia a dia. Eu consigo entender a teoria, mas quando chega nos exercícios eu não sei resolver. Tá entendendo que em nenhuma dessas perguntas que me fazem com frequência é exatamente Cacaso, me explica a química, né? E eu tô achando isso extremamente curioso e gritante. Então, eu concluí que o objetivo, que o caminho, apesar de ser ainda a vaga no vestibular, na universidade, apesar de ser ainda ajudar vocês nesse percurso, tá sendo um ajudar não só química. Então, isso foi sempre muito constante na minha vida. E eu acho que realmente é esse o meu lugar e é esse o meu ponto de ajuda, o meu papel, né, enquanto professora. Tanto que o Léo vira e mexe fala comigo, né, no Instagram, e ele falou que é engraçado, né, o tipo de relação entre aspas, porque quando a gente só assiste videoaula a gente nem tem um vínculo, uma relação. Mas a relação que a gente cria, o vínculo, a ligação que a gente cria com o cara que dá a videoaula pra gente e o cara que realmente tá ali ajudando nos estudos, ajudando a resolver os seus próprios conflitos sobre devo continuar estudando agora ou devo parar porque eu tô com dor de cabeça? Ou seus conflitos de devo estudar o que mais cai no Enem ou devo estudar desde o começo? Né? E eu acho incrível isso, porque isso inclusive é tema de vários vídeos meus, que eu falo pra galera que, cara, não estuda o que mais cai no Enem. Estuda o que mais é a base do que mais cai no Enem. Porque se você falar, mas estequiometria cai todo ano no Enem e no vestibular. Fato, cai, ótimo. Você vai estudar estequiometria sem regra de 3, sem entender massa atômica, sem entender átomo, sem entender reação química, você vai ter muito mais dificuldade e talvez você nem vá conseguir de fato compreender o tema novo, porque você está estudando uma coisa tipo sem nenhuma base, sem nenhum pré-requisito que você precisava. Né? Então o impacto disso na sua vida é muito grande. Você não vai conseguir ter uma evolução e nem um aprendizado decente para conseguir mandar bem no vestibular, né? Oiê, boa tarde. Então é bem interessante como a gente não pode se deixar iludir que tá tudo bem estudar o que a gente mais vê caindo, né? Não tá tudo bem. E esse é um dos caminhos que vai te fazer errar no vestibular, né? Você vai estudar o que mais cai, mas sem saber o que precisava saber antes. É como você falar, todo ano no vestibular cai multiplicação, mas eu não sei nem fazer conta de mais, né? Então como você vai entender a multiplicação, que são vários conjuntinhos iguais somados, se você não sabe soma, entendeu? É muito mais complicado de você conseguir compreender, de você conseguir de fato fazer a questão de multiplicação no vestibular, se você não sabe nem o que você precisava saber anteriormente, né? O que é a base, de onde veio esse conceito da multiplicação. Então, é exatamente por isso que eu acho que o meu papel não é ajudar vocês só em química. O meu papel é ajudar vocês a abrir os olhos para a melhor maneira de realmente conseguir estudar e mandar bem no vestibular e no Enem. Porque também não adianta a gente só estudar muito bem, saber os conteúdos,
mas não consegui gerir o tempo do vestibular, não consegui gerir nosso nervosismo, não consegui se concentrar durante a prova, ou então não consegui resolver de fato as questões, né? Você sabe a teoria, você consegue explicar, mas você não sabe como resolve aquele tipo de questão. Então, eu acredito que esse papel, esse lugar que eu tô me colocando agora tem muito mais a ver com tudo isso que eu venho falando pra vocês do que, de fato, ser só, entre aspas, professora de química, não que seja pouco. E quando eu falo isso, me dá até um negocinho no coração, né? Um negócio no coração. Porque eu acho que parece tanto que eu tô desprezando o meu próprio papel, né, enquanto professora de química, mas na verdade não. Na verdade, o que me caiu a ficha é que eu tô com um despertar novo, aliás, não é nem um despertar, porque isso me acompanha faz tempo, mas é encarar isso de fato de frente, que a minha ajuda é em química sim, mas não só, né? Que o meu papel é ser professora de química também, mas não só, né? Então é bem chocante pra mim mesma até, né? O quanto isso sempre tava aí, tava na minha cara. Eu tenho vários alunos que eu ajudei em várias disciplinas, não porque eu dei aula dessas outras disciplinas, mas porque eu ajudei nessa forma de como estudar, de como aprender, de como memorizar e como resolver questões. E eu nunca tinha dado ouvido com o coração esse chamado. Não sei se é essa palavra, mas é o que tá me vindo na cabeça pra conseguir explicar isso. É como se a vida toda isso tivesse sido cobrado e sido mostrado pra mim e pros meus alunos que me pediam ajuda dessas coisas, né? Que meu papel não é limitado à química, né? Então, gente, tenho que falar que eu tô num processo que eu tô muito orgulhosa, que eu tô muito feliz, que eu acho que é realmente isso e que eu tenho certeza que vai ajudar muito mais vocês de uma forma muito mais no sentido de efetividade e de quantidade, de qualidade mesmo. Tipo, vocês vão conseguir estudar com muito mais qualidade, com muito mais conteúdos, otimizando mais o seu tempo de estudos. Mas é um lugar que me deixa um pouquinho incomodada, porque me parece muito que eu deixei de ser só professora de química, entendeu? E eu gosto muito de ser professora de química, mas tudo bem, eu vou superar isso, claro. Então, basicamente, o que eu tinha pra falar pra vocês é que vamos junto, então, ajudando você até chegar na sua vaga do vestibular e do Enem, até você conseguir mesmo a sua vaga na universidade que você quer, no curso que você quer. A gente vai junto te mostrar a melhor maneira de você estudar, de você adaptar o seu horário, o seu tempo, os seus materiais, o que você pode estudar e como você pode estudar. Entender que a gente precisa saber não só o que cai no vestibular, mas como é pedido pra gente. Então, a partir de agora, são todas essas pequenas, bem entre aspas, coisas que a gente vai começar a ver, ou continuar vendo, que vai trazer pra vocês esse olhar mais completo dos seus estudos, né? Então, bom, a primeira coisa é, vou continuar ajudando vocês. A segunda coisa é, vou ajudar de uma maneira mais profunda e ampla ao mesmo tempo. Mais profunda e ampla ao mesmo tempo.
com mais qualidade de aprendizado em mais disciplinas. O que é ótimo porque no vestibular e no Enem cai muita disciplina com muita qualidade. Então vamos juntos nesse novo rumo, nesse novo momento. Espero de verdade a partir de agora continuar contribuindo com a jornada de vocês, mas de uma forma ainda mais de perto, ainda mais efetiva. Se vocês precisarem de qualquer ajuda em qualquer esfera, pode me chamar. Se vocês estiverem com qualquer dificuldade também me chamem. Gente, esse vídeo era mesmo pra me posicionar, me retratar sobre os rumos que estavam tomando e os que a gente vai tomar a partir de agora. Consegui de fato mostrar pra vocês que não é uma mudança que eu quero abandonar vocês ou nada disso, pelo contrário, cá estou eu tentando ajudar cada vez mais, então é exatamente por isso que eu quero mudar nossos rumos, que isso tenha ficado claro, que eu possa de verdade ajudar vocês, que vocês me ajudem a ajudá-los também, se vocês tiverem qualquer dificuldade ao longo dos estudos, para entender qualquer conteúdo, para achar alguma coisa, algum canal bom, me chama que eu tô aqui para ajudar de verdade. E se vocês tiverem qualquer dúvida, angústia, frustração, vontade de conversar, é só me mandar nos comentários, no direct, no Messenger ou nos comentários do YouTube, que eu vou responder vocês o mais rápido possível, de verdade. Se vocês também quiserem alguma outra ajuda de planejamento, de conteúdo, de como estudar, é exatamente isso que a gente vai fazer. A partir de agora a gente vai traçar a gente vai traçar caminhos e estratégias, eu vou apresentar ferramentas e metodologias para vocês conseguirem de fato aprender e conseguir a sua vaga na universidade. Então, é para isso que eu estou aqui e é isso, gente. O que eu tinha para falar para vocês hoje. Muito obrigada por terem me assistido. Espero mesmo que vocês tenham entendido, que eu possa ter ajudado vocês de alguma forma e que a gente possa caminhar juntos e cada vez mais fortemente te ajudando. Não era essa a palavra. E te ajudando cada vez mais, era isso que eu queria falar. Bom, precisando, estou à disposição de vocês. Muito obrigada e até a próxima.